Um assunto que os papais devem ficar atentos, muito atentos, é com a escovação infantil. Inclusive agora, né, após a Páscoa, que muitos daqueles pequeninos exageraram no chocolate, meteram a cara mesmo, né? E para falar sobre esse assunto, eu converso aqui com a Tayane Oliveira, ela que é dentista. Tayane, boa tarde para você, bem-vinda ao Balanço Geral, aqui para nessa tarde de hoje de terça-feira, levar muita informação para o pessoal de casa que está atento, né? Boa tarde. Boa tarde, Du. Boa tarde, pessoal que está em casa. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante que é a saúde bucal das nossas crianças. Ah, sim, eu já quero logo saber. Qual é, então, o principal cuidado que devemos ter com a saúde bucal dos pequeninos? Então, Du, quando a gente fala de tratamento infantil, a gente preocupa muito com relação à alimentação, porque o principal problema que a gente tem de saúde bucal ainda é a cárie dentária. E a cárie dentária ela está associada a vários fatores, mas principalmente ao consumo de açúcar. Então, a gente sempre orienta os pais a reduzir esse consumo de açúcar dessa criança, ficar de olho como que esse consumo tem sido feito, ele está sendo feito diário ou não. Lembrando que crianças de 0 a 2 anos, nós não recomendamos o consumo de açúcar. Zero açúcar para bebês. Ah, sim. Agora, depois da Páscoa, por exemplo, várias pessoas exageraram em algum tipo de alimento, principalmente, Tayane, no chocolate. Causa algum dano assim sério ou é mito? A gente não tem que preocupar, pode comer chocolate à vontade. Causa, sim. O chocolate é bom, a gente sabe, né? É gostoso, mas a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com os excessos. Como eu falei para crianças de 0 a 2 anos, nós vamos deixar o coelhinho da Páscoa, né? Só brincando ali, não vai entregar o ovo de Páscoa para os bebês. E para as demais crianças, a recomendação é que os pais tomem cuidado com o excesso. Então, não deixe esse ovo de Páscoa, esse chocolate, para que a criança coma sempre que ela quiser. Não deixe ali à disposição. Controle esse consumo, de preferência após o almoço e após o consumo desse chocolate deve ser feita a escovação. Lembrando que o excesso de açúcar ele vai causar não só problemas para a saúde bucal, mas também para a saúde geral dessa criança. Se tem algum alimento que pode ajudar, tipo, o açúcar não pode, mas tem algum outro alimento que pode ajudar ali na conservação, ali, na qualidade dos dentes? Então, Du, na verdade, a gente fala para a criança ter sempre uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, né, carne, arroz e feijão não tem problema, pode comer à vontade. Né? Então, essa alimentação que deve ser utilizada aí no dia a dia da criança, e a escovação tem que fazer parte sempre. Uma das perguntas que não querem calar, Tayane, as crianças pequenas, a partir de quando? Elas podem ou não podem usar o enxaguante bucal? Pode ou não pode? Então, Du, na verdade, a criança ela pode utilizar um enxaguante a partir do momento que ela consegue cuspir de maneira adequada. Então, por exemplo, crianças maiores de 6 anos. Porque crianças abaixo de 6 anos não têm ainda aquela capacidade de cuspir direitinho. Então, a gente pede para não utilizar, né, crianças muito pequenas. E lembrando que o flúor, diferente do enxaguante bucal, ele pode ser utilizado em todas as idades. A partir da erupção do primeiro dente, essa criança ela já pode fazer uma escovação supervisionada com pasta de dente com flúor. Ah, sim, porque lá em casa tem uma pequenininha, a Giovana, de 3 aninhos e 2 meses. Ela tá com todos os dentinhos lindinhos e ela vê o papai usando o enxaguante bucal, quer usar. Então é perigoso ela até engolir, né? Exatamente, é perigoso ela fazer a ingestão. E, claro, enxaguante bucal não é para ser ingerido. Né? Ah, sim. Já o Gael, de 1 aninho e 2 meses... tem 4 dentinhos, já pode passar o fio dental ali então, né? O fio dental pode, sim, com certeza. Né? A partir da erupção de 2 dentes, a gente já deve utilizar o fio dental. Então, a criança ali de 7 meses já começa a fazer o uso desse fio dental e da pasta de dente com flúor. Ah, sim. Agora, Tayane, para levar a criança até o dentista, o odontopediatra, qual é a diferença de odontopediatra para o dentista infantil, aquela coisa? A partir de que idade devemos levar as crianças ao dentista? Então, Du, essa pergunta é muito importante porque alguns pais demoram um pouquinho a levar essa criança ao odontopediatra. Primeiro ponto, o odontopediatra ele tem conhecimentos específicos sobre a saúde bucal da criança. O canal, por exemplo, que é feito no paciente adulto, ele não é feito da mesma forma no dente de leite. Então, precisa ser feito por um especialista nessa área. Além disso, nós, odontopediatras, conhecemos técnicas específicas para gerenciar o comportamento da criança. Nós sabemos lidar com a criança que está numa fase de fazer birra, manha, aquela criança que tem medo, ansiedade. Então, nós, odontopediatras, conhecemos técnicas específicas para controlar esse comportamento e garantir um tratamento de sucesso para as nossas crianças. Sim. Agora, Tayane, tem muitas crianças também, isso já é cultural de todo brasileiro, o medo do dentista.
tem todo esse cuidado para não ter medo. Porque vai ter medo quando não cuida do dente, tem aquela panela feia lá no dente, vai ter dor, porque para uma restauração, um cuidado vai doer. Mas para que não doa, tem que ter todo um cuidado com o dente desde cedo. Por isso, já não ter aquele fantasma do dentista na cabecinha da criança, né? Exatamente, Du. A partir do momento que essa criança ela faz as consultas preventivas, ela vai ter uma necessidade de tratamento menos invasivo. Então, essa criança ela reduz o medo e a ansiedade. E consultas periódicas vai tornando aquilo parte da rotina, então ela tem uma tendência a não apresentar medo, inclusive na fase adulta. Então, a ida ao dentista para a criança é fundamental para a redução desse medo e da ansiedade. Sim. A pandemia impactou no cuidado da saúde bucal das crianças? Olha, impactou sim, viu? Nós não temos pesquisas científicas que são realizadas nesse período, até pela dificuldade de fazer levantamentos epidemiológicos, né, nesse período, que nos dê resultados em relação ao quanto que aumentou as doenças bucais. O que nós temos são relatos de dentistas do Brasil e do mundo inteiro observando um aumento de procedimentos mais invasivos. Ou seja, aquela criança que tinha uma cárie, um buraquinho no dente, que precisava fazer uma restauração mais simples, menos invasiva, acaba deixando, fica com medo ali de levar a criança por causa da pandemia, e aí já chega quando a criança já está com infecção, já está com dor, inchaço no rosto, então acaba precisando de procedimentos mais invasivos. Nesse período da pandemia, o que a gente recomenda é que redobre então os cuidados, né? Os papais e mamães estão com medo, às vezes, de sair de casa para as consultas preventivas, então esses cuidados eles devem ser redobrados. Escovação supervisionada, 3 vezes ao dia, redução do consumo de açúcar, uso do fio dental, e se tiver algum problema, observou um buraquinho no dente, tem que procurar o dentista. E falando em procurar o dentista, já quero te agradecer pela presença aqui no Balanço Geral. E para as pessoas que estão em casa, mamães, papais, querem procurar a Tayane, onde encontram os seus serviços? Bem, na verdade, atualmente eu trabalho no setor privado, né, eu tenho um consultório próprio, atendo no edifício Atenas, na Avenida Coronel Prates. Também podem me encontrar nas redes sociais, né, eu estou sempre lá respondendo as perguntas, as dúvidas. O meu Instagram é @doutora Tayane Oliveira. Sim. E estou à disposição para atender as nossas crianças, cuidar dos nossos baixinhos, não só nesse momento de pandemia, mas sempre. Sim. Obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Portas abertas sempre. Qualquer dúvida, a gente vai chamar você para trazer aí os esclarecimentos que a gente necessita para a saúde bucal dos pequeninos e também daquelas pessoas que estão precisando. Tá certo? Muito obrigada. Obrigado a você pela presença. Gente, viu só a dica, né? Agora vem cá. Aqui, ó. Cuidar da saúde do dente, tá? Fica com medo, não. Dentista não tem medo, não, tá? Não tem que ter medo do dentista, não tem que cuidar do dentão aí, tá? Vai ficar com um sorriso lindão.